Olá, jovem! Começa agora mais um Gibiografia e hoje eu vou falar de um tema aqui que me deixou incomodado nos últimos dias com o lançamento do filme do Batman do Matt Reeves, que é essa história de que o personagem agora está mais próximo do real, é um Batman mais realista, é um Batman isso, é um Batman aquilo, é o Batman, principalmente esses dois temas, que é o Batman mais realista e esse é o verdadeiro Batman. E eu até fiquei meio assim de fazer esse vídeo porque o Alexandre Link, do Quadrinhos na Sarjeta, um rapazinho que começou agora aí, fala bem, rapaz bem articulado, assim, fala muito bem sobre quadrinhos, começou agora aí, um novato aí, tem lá seus, sei lá quantos mil inscritos, não faz tanto sucesso assim como este canal aqui que está chegando aos 200, mas ele fez um tema parecido com esse. Eu não assisti o vídeo dele ainda, que é para não contaminar as ideias, né? Eu gostaria de fazer com as ideias que eu tive. Então vamos lá, vou começar a falar sobre essa questão do herói real. Cara, isso daí é uma ilusão, né? Essa coisa do herói realista. E olha só, não sou eu que estou falando, hein? O Alan Moore já fez dois quadrinhos sobre isso, né? O Miracleman e o outro o Watchmen. Então ali ele está falando o que seria um herói realista, porque esse negócio de superpoderes não vai acontecer, né? Na nossa realidade isso é impossível. Então é uma coisa que você extrapola, que é aquela coisa que eu já falei no vídeo que eu fiz do Batman, né, do meu Top 10 Batman, vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois, se vocês se interessarem, mas é o que eu falei, aquela questão da verossimilhança com o mundo. Ele precisa ter uma verossimilhança para a gente poder enxergar aquilo. Às vezes não tem, né? Você vai às vezes no Senhor dos Anéis lá, o que tem de proximidade é que tem gravidade, que tem algumas coisas assim, né? Que tem flores, que tem floresta, que tem pedra. Mas um mundo ali totalmente diferente, né? Com seres fantásticos e outras coisas mais. Mas assim, o filme de super-herói ele só funciona quando você coloca uma coisa que chama suspensão de descrença. É o principal. Se não tiver suspensão de descrença ali numa boa parte do filme, você não entra naquele universo. Vamos falar então desse problema do Batman. Quando as pessoas falam, não, mas esse é um Batman realista. E as pessoas têm essa ideia, na minha concepção, porque o cara, ele não tem superpoderes, né? Na verdade, o Batman ele é rico e ele não sabe o que fazer. Mas vamos lá para essa coisa do realismo então. Então você imagina lá o Eike Batista, que já não é mais milionário, né? Bilionário. Vamos pegar os bilionários que a gente conhece, que são os que estão mais aí. E não precisa pegar um brasileiro, que aí pegando um bilionário brasileiro fica mais ridículo ainda. Mas vamos pegar lá o Elon Musk ou o Jeff Bezos. Imagina esses caras pegando e ao invés deles usarem a fortuna deles para fazer alguma coisa boa, que é o que eles já não fazem, né? Os caras ficam lá construindo coisas e gastando dinheiro com Twitter, o outro gasta dinheiro para ir viajar de foguete, sabe? Sendo que tem um monte de coisa para resolver aqui. Com esse dinheiro que eles têm, eles resolveriam muitos problemas do mundo. Então, vamos lá, o cara não vai construir o foguete. Ele vai se vestir de morcego e sair à noite protegendo o patrimônio privado. Que é isso que o Batman faz. Se você for perceber, na maioria das histórias, é sempre lá, o ladrão roubou alguma coisa, né? Ou ele fez um mal. Aí depois de um tempo começou a se falar muito de uma questão terrorista, né? dos vilões, como que foi tratado no filme agora, né? do Batman do Matt Reeves. Que eu acho que a única coisa que ele fez de real ali no filme, que aí sim tem um pé na realidade, é botar lá o Nerdola Reaça. É um perfil aí que a gente vê muito desse ódio, né, da internet, do Nerdola indo lá e fazendo aquelas críticas, xingando as pessoas, ofendendo, por causa de um filme, por causa de um Star Wars lá, o cara me vem e começa a ofender as pessoas, começam a criticar de uma forma muito intensa, ofender mesmo, né? Então, essa questão do Batman realista não existe, não dá para um cara bilionário que vai se vestir de morcego e não sei o quê. Não, mas não é isso que a gente quer dizer que é o mais próximo possível. Ótimo, mas é isso que os filmes fazem mesmo. Mas assim, as pessoas ficam com esse discurso, assim, e eu vi isso em alguns podcasts, inclusive podcasts famosos aí, que ficavam com esse discurso de Batman realista. Uma coisa que a gente viu lá, o Batman Detetive, que na verdade não descobre nada, né? É o cara que descobriu as coisas por acaso. A outra, ele fica pegando ideias dos outros para poder chegar nos casos, né? É assim, um pouco complexo isso. E o outro detalhe que eu acho assim, o cara que faz um comentário desse
e que tem canais especializados aí fazendo assim, ah, este é o verdadeiro Batman. Cara, não tem o verdadeiro Batman. Batman é um personagem que é escrito desde 1939, finalzinho da década de 30, ou seja, ele foi desenvolvido mais ali na década de 40. Sempre foi um personagem infantil até a década... Quer dizer, vamos lá, vamos rememorar isso daí. No comecinho ali, ele era um personagem mais violento, usava até arma e tal. Aí foi se lapidando aquilo, porque era um gibi infantil. E aí ele foi ficando mais bobo, mais bobo, mais bobo, e chegou na época do macartismo. Aí não podia fazer um monte de coisa por causa do código de ética dos quadrinhos. E o Batman virou um personagem muito infantil, infantilizado, né? Um personagem que trabalhava com conceitos de ficção científica e tudo mais. Até que o Grant Morrison trouxe isso para a fase dele, né? E aí, a partir do final da década de 60, quando o Denny O'Neil e o Neil Adams começaram a trabalhar o Batman, e principalmente na década de 70, né, adentrando a década de 70, o Batman foi se transformando nesse personagem mais parecido. Mesmo assim, cada fase do Batman, ele é de um jeito. E mesmo lá quando o Denny O'Neil, que foi um cara que ficou muito tempo como editor do Batman, ele conseguiu criar ali uma linha narrativa mais coesa, mesmo assim, cada escritor que ia lá botava uma coisa ou outra, e aí você tem vários Batmans. E isso está provado no filme do Matt Reeves. Ele pegou várias fontes ali dessa sopa de Batmans que tem lá na DC e fez um caldo ali e deu esse Batman do Robert Pattinson. E aí tem lá o Batman do Ben Affleck, tem lá o Batman do Christian Bale, tem lá o Batman do Michael Keaton, tem lá o Batman do Adam West. E todos eles são Batmans. Todos eles são. Porque não tem um Batman, o verdadeiro Batman. Isso daí é balela. Então, vou fazer um vídeo curto dessa vez, vou ficar aqui falando horas, né? Até porque os assuntos são bem objetivos. Então, assim, o Batman, ele não é um, são vários. E sempre vai haver essa questão autoral, né, na construção do personagem. Existe ali uma base, que todos trabalham em cima daquela base, mas que ela vai sendo extrapolada com o passar dos anos. Então, se você pegar várias fases do Batman, dos quadrinhos, você vai ver que são vários Batmans diferentes. É interessante você pegar, faz uma experiência. Você que comprou as coleções da Panini, pega lá A Lenda dos Cavaleiros das Trevas, que tem lá Marshall Rogers, tem o Neil Adams, e agora pega a saga do Batman e vai ler. Você vai ver a diferença das abordagens que são feitas ali no Batman, né? E também essa coisa de herói realista, ele não vai ser realista nunca, porque não vai ter um cara que vai construir uma armadura igual ao Homem de Ferro. Sei lá, pode ser que no futuro até tem. Hoje não é impossível fazer aquilo. Até algumas coisas cientificamente já foram comprovadas que é impossível se fazer. Como no Homem de Ferro 2, lá ele criando lá uma substância. Então, eu já vi alguns cientistas falando sobre isso. Não tem como acontecer aquilo, né? Aquilo lá é meio que inimaginável. Então a fantasia está ali. Tem conceitos científicos básicos envolvidos ali no Homem de Ferro, no Homem-Formiga, né, que são os cientistas lá da Marvel que apareceram até agora. Claro que tem. Inclusive lá no Stan Lee, lá na DC no início, o cara pega um conceito científico, só que ele extrapola aquilo para um universo de fantasia. Então esse negócio de falar, o herói é realista porque ele não tem superpoderes, né, isso não quer dizer nada. Porque, como eu disse, se você pegar e trazer para a realidade, imagina o Jeff Bezos ou Elon Musk se vestindo de morcego e saindo para bater em bandido e gente dodói da cabeça, né, à noite. O dinheiro seria muito melhor aplicado, né? Inclusive tem alguns quadrinhos e no cinema a prefeita de Gotham fala isso pro Bruce Wayne, mas espera aí, meu amigo, o que você está fazendo aí com a sua grana, né? E naquele quadrinho Batman Impostor também, que é um quadrinho muito bacana. Tem ali algumas coisas que você pode criticar, mas é um quadrinho muito bacana e que fala exatamente isso. Tem uns questionamentos ali, mas meu amigo, você não pega essa grana aí e investe em algumas coisas, algumas assistências sociais aí, né? Porque é isso que os caras deviam fazer. Os caras têm um poder nas mãos de mudar o mundo, mas eles querem manter o status quo, né? Porque aí a gente vai lá e continua mantendo isso, mas isso é papo para uma outra história. Hoje eu só queria discutir esses dois temas com você. E antes que alguém diga que eu não gosto do Batman, não, eu gosto do personagem. Isso é só uma crítica que eu estou fazendo acerca de uma visão que as pessoas têm. E que podem ter essa visão, obviamente, né? A gente está aqui só para discutir, mas é que uma visão que eu não concordo, porque eu acho que ela não tem uma base assim.
e interessante para evoluir nesse sentido. Não gera uma discussão boa, gera só uma discussão muito vazia. Mas eu gosto muito do Batman. O Batman é um personagem interessantíssimo, é um personagem cativante, é um personagem que dá para você trabalhar de várias maneiras, e eu tenho uma tonelada de quadrinho do Batman aqui, só para ficar claro, né, para ninguém dizer, ah, o cara odeia o Batman. Não é isso não. Então hoje era isso que eu tinha para falar com vocês aqui. Amanhã tem outro vídeo falando de alguma coisa interessante. Então eu peço para você que curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para a gente crescer mais um pouquinho, que eu vou lançar essa semana ou semana que vem a campanha Gibiografia 500 para a gente chegar nos 500 inscritos aí o mais rápido possível, tá bom? Valeu, até a próxima!